Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa quarta e última palestra desse primeiro dia da Jornada Contábil da Educação Fiscal do Agronegócio. E com muito prazer, eu venho aqui apresentar o nosso palestrante, professor doutor Pedro Einstein dos Santos Anceles. O professor é bacharel em Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Economia, doutor em Economia das Organizações, é autor do Manual de Tributos da Atividade Rural e tem participação em diversos livros e artigos na área do imposto de renda. Atualmente é professor nas disciplinas de Gestão Tributária do Agronegócio e Planejamento Tributário da Pessoa Física na USP, em Ribeirão Preto. Também nos presenteou recentemente com a obra Livro Caixa Digital do Produtor Rural. Essa obra ela está disponível para compra online na Amazon, seja física ou e-book, e o link está aqui na descrição do vídeo. Então, você que precisa fazer LCDPR dos seus clientes, eu recomendo muito a leitura dessa obra. Recomendamos aqui para os clientes da Farmiconte, você pode adquirir pelo link na descrição do vídeo. Para mim, especialmente, é uma grande honra recebê-lo aqui, professor Pedro, no nosso evento, já que o senhor teve uma grande jornada aqui na cidade natal da Farmiconte, que é Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A sua jornada tanto na Delegacia da Receita Federal, quanto como docente na UFSM, né, a Universidade Federal de Santa Maria, que é a universidade onde eu estudei contabilidade. Então, desde já, em nome da Farmiconte e da Contabilista Play que organizaram esse evento, nós agradecemos muito que o senhor tenha aceitado o nosso convite. O nosso assunto hoje é tributação da atividade rural, IRPF e IRPJ e os aspectos relevantes. Você que está aqui nos assistindo, deixe a sua pergunta nos comentários. Ao final da live, nós vamos selecionar algumas perguntas para que o professor responda e desde já convido que você continue conosco nessa jornada, lembrando que ela vai até quarta-feira. Amanhã iniciamos às 19 horas. Se você não se inscreveu para receber os links das lives, se inscreva, tá? O link está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. E continue nos acompanhando até o final do evento. Meus colegas Gabriel Vilhena e Mário Moreira seguem aqui conosco na mediação. E agora eu deixo com o senhor, o professor Pedro. Boa noite a todos. É motivo de orgulho saber que os jovens perseverantes que estão aqui estão imbuídos desta responsabilidade, fazendo com que não só tenha a condição de disponibilizar a dialética jurídica, tributária e contábil, mas uma perseverança de levar à frente este ramo que foi sempre a paixão durante toda a minha vida acadêmica, profissional. E também agradecer a oportunidade em saber, originalmente, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde estão localizados esses parceiros do agronegócio. É muito importante essa divulgação e esse conteúdo a ser apresentado. Quando se fala em tributação, eu sempre me lembro da origem. O Estado tem que ter uma parcela do que você está ganhando. O Estado, eu falo,
da melhor forma de se cobrar o que efetivamente é devido, e o contribuinte tem a obrigação, uma obrigação de disponibilizar, aí decorrente do tipo de lançamento, as informações, apurar o tributo que é devido e recolher para o Estado. Então, essas atribuições, essas controvérsias, elas existem. Eu vi anteriormente os títulos, não tive a oportunidade, mas seguramente os conteúdos apresentados são muito objetivos, muito interessantes, tenho certeza disso, e eu vou provocar os novos e aqueles profissionais. Eu sei perfeitamente que a maioria dos que estão aqui presentes já tem uma boa noção quando se fala em tributação do imposto de renda da pessoa física e alguma boa noção quando se tem a tributação da pessoa jurídica que explora a atividade rural. Então, a temática é bem simples. E aí vou fazer algumas provocações, como eu falei anteriormente, e botar aqui junto, por uma reflexão melhor, quando for falar nos contratos agrários, eu vou provocá-los, vou dizer o que a lei da liberdade econômica ela provocou no cumprimento desta obrigação tributária, respeitando os limites da lei agrária. Um pouquinho de reflexão para que a gente não fique numa repetição. Eu queria apresentar que eu não estou vendo aqui o arquivo. Tá? Então, agora apareceu. Então, eu coloquei aqui, isso aqui é uma apresentação vinculada a uma tributação e ao lado imposto de renda da pessoa física e pessoa jurídica. Quando se fala em tributação da pessoa jurídica, a gente tem aqui também a própria contribuição social sobre o lucro líquido. Talvez seja uma pretensão muito grande traçar aqui o que eu desejaria ou desejo, neste momento, de fazer esta apresentação e vincular objetivamente a esses conteúdos. Quais são os principais atores que sempre se fala em relação ao agronegócio? Agronegócio é sinônimo de atividade rural. Quando eu estou falando em tributação do agronegócio, eu estou falando em tributação da atividade rural e vice-versa. Quem são esses contribuintes, produtores rurais, e do imposto de renda e pessoa física e pessoa jurídica? Como é que é o comportamento dessa tributação ao longo da cadeia produtiva? Esse benefício tributário, ele é concedido a todos os integrantes da cadeia produtiva? Os contratos agrários e a lei da liberdade econômica pode estar interferindo nos percentuais ali atribuídos pelo Estatuto da Terra? O livro caixa do produtor rural e os principais aspectos tributários que inerente à pessoa jurídica. Aqui nós temos os atores. Eu sempre coloco isso nas minhas apresentações. Pessoa física, o empresário rural, a pessoa jurídica, uma sociedade cooperativa de produção agropecuária é um ator do agronegócio, um cerealista, aquele que compra e vende o produto. Uma agroindústria, como foi muito entusiasmado a sua criação e que hoje nós temos uma relação muito sadia com os produtores rurais e a própria agroindústria. O consórcio simplificados, as entidades societárias, a associação civil e a empresa pública Conab. Esta é uma relação
de identidade de quem estaria vinculado ao agronegócio. Isso aqui é muito importante, essa vinculação. Essa tributação, ela, para não se fazer confusão, ela tem uma sistemática e de acordo com a sua natureza jurídica. Eu tenho tipo de rendimento lá na pessoa física, que é uma denominação para fins de tributação, como exclusivamente na fonte, que todos os senhores já sabem, que seriam os rendimentos de aplicação financeira. Uma tributação definitiva, todos já sabem, que são aqueles resultados apurados no ganho de capital. E aí vem um item que é a tributação da atividade rural, e que aqui eu insisto que essa tributação, esses rendimentos, não há o que se falar em retenção de imposto de renda na fonte, como já se percebeu ao longo dos anos uma tentativa de que isso viesse a acontecer. E uma tributação antecipada, que eu vou fazer o ajuste em uma declaração de ajuste anual. Sempre não se esquecendo que todo esse composto da pessoa física, teríamos o rendimento sujeito ao carnê-leão, quando recebido de pessoas físicas, tá? E sujeito à declaração de ajuste anual. Esses rendimentos tributados exclusivamente na fonte, eu já falei, apenas eu estou citando aqui a tributação definitiva, o ganho de capital, os rendimentos na fonte, e aqui vem o primeiro item que nós temos que ter um bom entendimento. Quem é o contribuinte do imposto de renda na condição do produtor rural? O fato gerador, como é que acontece? Eu não posso esquecer, eu não posso confundir, que é uma disponibilidade econômica ou financeira. Então, quando um produtor rural vende a sua produção, ele vai levar o resultado desta atividade, apurando um lucro ou um prejuízo. Prejuízo que toda a literatura é farta em afirmar, que é quando as receitas elas são inferiores aos custos. Então, essa disponibilidade, quando um produtor rural vende o seu produto, ele tem que ter, aqui é o meu desenhinho que eu sempre trago comigo, não é uma disponibilidade jurídica, ele tem que receber o dinheiro para fins de realizar a sua receita. Eu coloquei aqui um pé de laranja carregado, que vai dizer que essa pessoa, aqui eu estou apenas exemplificando para ver se fica claro. Eu tenho o pé de laranja, ou eu tenho a minha produção em estoque, eu tenho uma disponibilidade jurídica da renda, que para fins de tributação, eu tenho que vender, e eu posso vender a crédito, ou eu posso vender pelo regime de caixa, que nós chamamos regime financeiro. Eu tenho que pegar a fruta ou o rendimento, entrar na minha conta corrente para fim de tributação. Na pessoa jurídica, lucro real, o simples fato de vender e criar uma contrapartida de um crédito já é uma disponibilidade jurídica e é fato gerador do imposto de renda da pessoa jurídica. Vendi e não recebi. Eu sou lucro real? Ótimo. Então você já está na obrigação de fazer o cômputo para fim de apuração desse tributo. Aqui
eu sempre digo: olha, professor, eu tenho uma propriedade no Brasil, eu tenho uma propriedade no exterior. Como é que eu vou ter a apuração dessa tributação também na atividade rural? O que nos interessa aqui é você localizar o seu domicílio fiscal. Domicílio fiscal no Brasil, é residente domiciliado no Brasil, ele é contribuinte no Brasil e os rendimentos auferidos no exterior, nesta condição, produtor rural do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, ele é obrigado a declarar no Brasil esses rendimentos auferidos e apurar o imposto de renda correspondente. Aqui eu cito a instrução normativa atualizada, e aqui eu venho para o que interessa. Eu vejo na nossa literatura vários equívocos que, neste momento, nós temos que evitar misturar as palavras e expressões. Quando o legislador deu o tratamento tributário para o produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica e o empresário rural, ele não estabeleceu benefício ao longo de toda a cadeia produtiva. Está aqui o fornecedor, produtor rural, os processadores agroindustriais, o comerciante atacadista, o varejista e o mercado consumidor. Aqui no mercado consumidor, eu estabeleceria produtos destinados ao exterior. Aqui é importante que, quando nós estamos falando, seja numa petição, seja numa argumentação, nós temos que separar o benefício fiscal dado pelo governo federal para o imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Quais são esses benefícios? É eu ter uma atividade que, ao comprar o insumo, eu considero como despesa, e quando eu vendo a minha produção é receita. E qual é o outro? Outro benefício é eu ter a possibilidade de encontrar o prejuízo de natureza fiscal e ter um prazo indeterminado para a compensação. Então, eu posso comprar um trator, eu posso comprar os bens e a benfeitoria segregado de uma propriedade rural, desde que eu paguei à vista, aquela parcela das bens e as benfeitorias, eles vão computar na apuração do resultado tributável. Então, na minha lógica, respeito às posições contrárias, quando se fala em atividade rural, integra o agronegócio. Mas nem tudo do agronegócio é atividade rural. Olha aqui, em seguida, que eu coloquei para os senhores. Quando os institutos eles levam ao conhecimento de todos a participação do PIB, a participação do agronegócio no PIB, ele está se referindo aos insumos, à agropecuária, à indústria e os serviços. Se vocês olharem aqui o ramo da agricultura, eu tenho insumo, agropecuária, indústria, serviço, aqui eu faço a minha soma correspondente. A mesma coisa no ramo agropecuária. Então, há uma individualidade quando eu venho traçar um tratamento tributário e dizer o seguinte: a atividade rural integrante do agronegócio tem benefício fiscal que é dado tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Aí eu começo a colocar na cabeça de um juiz que vai decidir um processo, quando eu digo, olha, o benefício fiscal foi concedido para fins tributários
pela Lei 8023 de 90, que eu não me esqueci de falar, pela Lei 9249, 9250, e pela uma instrução normativa 83 de 2001, e uma instrução normativa, que é para a pessoa física, e uma instrução normativa para a pessoa jurídica da atividade rural. Então, aqui estão tudo devidamente segregados, para que não haja uma abordagem equivocada de dizer que hoje eu estaria dando benefício fiscal para o agronegócio. Cria, no âmbito da atividade econômica próspera, uma intenção de que todos estão com benefício fiscal, e o que não é verdade. Muito bem. Eu começo também a pontuar aqui uma coisa que é muito interessante. O legislador, ele foi cuidadoso. Ele não misturou a atividade rural com as demais atividades. Vocês estão vendo aqui a Lei 7713 de 1988. Lá no artigo 49, diz o seguinte: o disposto nesta lei não se aplica aos rendimentos da atividade agrícola e pastoril, que serão tributados na forma da legislação específica. Aqui o legislador trouxe esta segregação. Aí eu tenho, claro que não tenho condições de pontuar tudo. Aí eu vou ter que apurar um acréscimo patrimonial mensal do produtor rural nos moldes da Lei 7713. Só um minutinho. É um procedimento de fiscalização, mas não posso trazer, na minha leitura, regras que estão devidamente delimitadas para a tributação específica da atividade rural. Também eu devo afirmar aos senhores, lá no artigo 18, a lei específica do agronegócio, da tributação da atividade rural, ela vem pontuar aqui a inclusão na apuração do resultado da atividade rural de rendimentos auferido em outras atividades, que não as previstas no artigo 2º. O que é esse artigo 2º? Próprio da atividade rural, agricultura, pecuária, ela faz a citação com o objetivo de desfrutar de uma tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator a multa de 150% do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo do processo, sem prejuízo das combinações legais, além do processo de representação para fins penais. Aqui é muito importante que a gente tenha este conhecimento para evitar qualquer tipo de litígio com as autoridades públicas. Aí eu acredito que aqui perde a sua essência quando nós vamos exemplificar as condições dos produtores rurais na pessoa física. Aqui os senhores já sabem, eu tenho um produtor com receita bruta de 1 milhão, despesa de custeio 900, o resultado 1, 100 mil, o resultado 2, que é a trava de 20% sobre a receita de 1 milhão, 200, e aí você tem a opção de levar à tributação os 20%, o resultado da atividade rural. A segunda hipótese que eu criei, utilizando a compensação do prejuízo. Os livros velhos e a leitura das regras tributárias, ao longo do tempo, ela modifica. Elas vão se modificando, com várias interpretações, que é muito interessante, mas você não pode modificar algumas regras básicas criadas na origem da Lei 8023.
Eu olho hoje o formulário para fins de apuração desse resultado e vejo lá um asterisco que você pode dizer que você optou pela base dos 20%, ou você optou pelo resultado. Então, o resultado da atividade rural é a regra. A opção que você fez é a presunção dos 20%. Mas o legislador, aqui eu queria provocar o próprio órgão de fiscalização, que ele vai explicar os seus motivos posteriormente, não deu essa possibilidade ao fisco de ter posições dominantes, até no CAF, no sentido, eu não posso, num procedimento fiscal, alterar a opção feita pelo contribuinte. E o que é pior, quando da discussão administrativa não foi adequada, no meu entender. Pode sim, porque o legislador, na leitura que é feita na Lei 8023, ele limitou a 20% como uma forma de simplificação. Mas se na hora que eu fizer os ajustes e for mais vantajoso ao contribuinte o resultado, o fisco deve fazer os ajustes decorrentes. Eu juntei num curso que eu dei recentemente uma decisão do STF, aonde e procurei a legislação alemã, americana e de outros países, dizendo que há espaço para que o contribuinte ele economize tributo. E fiz, amparado numa decisão do STF aqui, que ele diz em qualquer momento os arranjos desejados pelos contribuintes devem ser aceitos, a não ser que tenha a intenção de outras, o fraude, simulação, outras regras que são alheia à tributação. Então, isso aqui é muito importante. Quando eu me deparo aonde eu vou ler a lei e a administração tributária criando hipótese de que tu fez a opção pelo resultado, e como tu teve a omissão de receita, tu não pode fazer a limitação dos 20%. É uma posição do professor, acolho perfeitamente interpretações divergentes, mas eu entendo que o produtor estaria prejudicado nesta seara. Aqui, gente, eu sou muito cuidadoso também. Qual é a minha intenção com esse desenho? E aqui, a gente procura a literatura, a gente vai identificar que o produtor é mal orientado. Ele deixa de trazer os custos e as despesas, tá? E se prejudicam, porque o fisco vai dizer, se tu não trouxesse as despesas, quando tu fizesse a opção dos 20%, eu não vou te dar o suporte para a variação patrimonial. Vai ser os 20% que você levou à tributação, menos o imposto que é devido, que é o meu exemplo na parte B. Já na parte A, quando ele traz a despesa, ele tem a receita menos a despesa, menos a própria base dos 20%, e ainda me sobra origem para suprir uma variação patrimonial, acrescentado por quê? Por uma base de 20% menos o imposto que seria devido. Então, são coisas que o próprio produtor, na condição de pessoa física, se prejudica por entender que trazer as despesas, o fisco não fica sabendo. Meu Deus do céu, o sistema hoje integrado,
o fisco sabe de todas as informações. Eu não vou aqui repetir exaustivamente o que é atividade rural, é definida numa lei, a Lei 8023, regulado por uma instituição normativa, a 83 de 2001, todo mundo sabe, mas tem um probleminha que eu sempre trago para a nossa discussão. Qual é este limite quando eu tenho um produtor rural que, além de produzir, ele prepara o seu produto, ele faz uma secagem, ele faz um processo de melhoramento da sua produção? Eu não posso, eu não devo descaracterizar pela sua natureza ao identificar como sendo uma atividade típica do setor secundário da economia. Se você for nos produtores rurais de outros países, você vê na França aquele produtor rural com 3, 4 vaquinhas, tendo nível de vida. Você diz, meu Deus do céu, que condições favoráveis. Aqueles são incentivos fiscais e financeiros que o produtor recebe do Estado. Aqui no Brasil, isso aqui nós teríamos muito tempo para mostrar para os senhores. O único modelo que se teve foi dar ao produtor um benefício fiscal de postergar o pagamento do imposto. Porque se você for verificar, quando eu compro uma máquina por R$ 1 milhão, eu tenho o direito, numa depreciação de 5 anos, por exemplo, a utilização dele, de 200 mil por ano. O que o governo fez? Antecipou essa dedução, no sentido de ter um conforto, uma forma de que esse produtor ele teria condições menores de pagamento do tributo. Essa conformidade ela é decorrente que o Estado não tinha condições de financiar a integralidade dos produtores rurais na condição de pessoa física e pessoa jurídica. Créditos limitados, com taxa de juros, hoje nem podemos falar, mas da atividade rural reduzida, o Estado não teria condições. Fez por intermédio de quê? Da postergação de pagamento do imposto de renda. Mas aqui eu queria dizer, aquele produtor rural europeu ou americano, o que interessa é que ele tenha condições de produzir e vender seu produto. Quanto mais valor agregado, melhor. Aqui nós desclassificamos o produtor rural se ele, na propriedade dele, ele produz a soja e o farelo de soja, ele já não é um produtor rural, porque ele usou um procedimento industrial. Nós temos que pensar, trazer para os mais jovens essa nomenclatura e levar as autoridades públicas para que a gente tenha uma melhoria numa legislação que ela foi constituída, que ela foi editada no ano de 1990. 1990. A atividade rural, ela tem o seu risco. Eu não posso passar do tempo que me deram. 36 minutos já. Mas eu vou abreviar. A atividade rural tem como característica o risco. Este risco, eu coloquei aqui, nós vamos passando um pouquinho rápido, pode ser o risco na produção, o risco na variação do preço com base na própria lei de 2007, que nós vamos ver rapidamente, o risco do contrato. Se eu não recebi, eu não tributo. O regime de caixa não vai prejudicar. Na pessoa jurídica, o risco dos contratos, eu não recebi, eu fiz uma provisão. Eu posso, com base na lei 9246 de 96, eu posso
recuperar, ter o perdimento no recebimento do crédito. Eu tenho um mecanismo. Então, aqui, o que eu gostaria de deixar que essa descaracterização ela tem fundamento, porque eu tive uma relação contratual com o terceiro e eu me protegi, eu não tenho risco da atividade, o que vai ficar descaracterizado este rendimento como sendo da atividade rural. E muito importante que a gente tenha essa percepção. Essa atividade rural, aqui é antigo, aqui é o Estatuto da Terra, ele vem e diz que o produtor rural ele pode exercer a atividade rural, tá certo? Eu até coloquei em zona urbana ou zona rural, pode. Eu não posso fazer uma criação de suíno no centro da cidade, não pela legislação tributária, mas pelos impedimentos que ocorrem quando eu tenho a parte sanitária. Mas eu posso ter, próximo na região, várias outras atividades que estariam elencadas aqui na Lei 8023. Em relação à escrituração do livro caixa, eu recomendo o meu livro, com todos esses aspectos, a tributação do livro caixa da atividade rural, e aqui eu venho para os contratos para que a gente possa ter um tempo melhor a produzir este raciocínio. A lei é clara em dizer que não, o que não é atividade rural, não se considera atividade rural. O regime de caixa eu já falei. O conceito de receita, que nós vamos falar. E eu venho direto para um caso que me chama muita atenção. Muita atenção, os clientes me ligam. Eu não tenho como firmar um entendimento no caso da cana de São Paulo. Não tem. A cana de São Paulo é um exemplo. Eu faço um contrato estabelecendo a seguinte condição: com as usinas. O produtor rural cede a terra, nós vamos entrar nos detalhes. E, neste contrato, ele estabelece as condições de risco do negócio. Muito bem. Mas recebe como adiantamento desse contrato determinados valores da usina, por conta de apuração de um resultado lá na frente. Bem claro para vocês. Não há como orientar esse produtor. Por se tratar de regime de caixa, ele tem que tributar o valor recebido antecipadamente. Aí nós estamos contrariando a regra tributária. Por quê? Aqui é importante que os senhores tenham conhecimento. Este adiantamento, quem recebeu, depende de apuração de um resultado. O fato gerador é o resultado positivo. Então, quando eu faço os meus ajustes lá na frente, eu vou ver os meus custos. Qual foram os custos que eu tive? Aí eu vou fazer a apuração correta, levando a tributação, o valor integral correspondente à receita da atividade rural. Menos o custo, eu tenho o resultado que é tributado. Aí vem a pergunta: mas, professor, e o valor que você recebeu de adiantamento? O contador sabe perfeitamente. Isso é conta patrimonial. Eu vou ajustar com o meu parceiro o que ele tem que me pagar da diferença. Mas a receita correspondente à comercialização da produção vem na sua integralidade. Então, data vênia, me questionam sempre. Professor, eu tenho que tributar, que é regime de caixa. Você está tributando
sem ter custo. Esse adiantamento, o legislador, lá na Instrução Normativa 83 de 2001, diz aqui: eu recebi um adiantamento, vai para a minha declaração, origem de recurso, para um eventual apuração de um acréscimo patrimonial. Mas aqui eu queria chamar a atenção, vou passar rapidamente a despesa, investimento, tá? Ganhos de capital nós não temos condições de falar, o resultado nós já falamos, o presumido já falamos, a escrituração, para eu encerrar, eu vou falar aqui, não que os outros professores vão dizer, porque eles são muito claros nas suas colocações. Eu vou só apenas provocá-los neste momento, olhar o meu tempo, tenho poucos minutos, e concluir. O arrendamento e a parceria são contratos agrários, e o legislador de 2002 deixou fora do Código Civil. O Código Civil de 1916 constava arrendamento e parceria. O que veio o legislador de 2002? Não, isso é legislação específica. E criou-se, no Brasil, uma regra contratual muito interessante. Todos os contratos podem existir. Vamos acabar com contratos atípicos ou inominados. Vamos acabar com isso. Desde que eu tenha um contrato que siga as regras estabelecidas pelo próprio Código Civil, direitos de contrato, ele passa a ter uma tipicidade. E aqui nós não podemos esquecer do contrato de integração, que foi uma luta histórica. Uma luta histórica, quem não sabe. Porque todas as interpretações vinculavam uma relação de trabalho entre o produtor integrado e o integrador. Hoje vem a Lei 13.288, e qual é o primeiro artigo desta lei? Não há o que se falar em relação de trabalho, a relação de trabalho do integrador e do integrado. O primeiro artigo de uma luta histórica durante vários anos. Muito bem. Esses contratos, eu coloquei aqui, nós temos que o Código Civil diz o comodato, o condomínio rural, e vem o 425 que eu falei. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observado as normas gerais fixadas no Código, conforme o artigo 425. É lícito. E aí vem, no direito agrário, ficou a parceria e o próprio arrendamento rural como sendo um contrato específico. O contrato tem que ser escrito, ele está vinculado ao decreto 59566, tudo isso, Estatuto da Terra, e vem a novidade. Essa novidade aqui, desse novo contrato de parceria rural, ele está no projeto do novo Código Comercial, aonde o novo Código Comercial cria-se o quê? Um livro dentro do Código do Agronegócio, que aí eu fiquei muito feliz. Nós estamos falando em agronegócio e, juridicamente, nós não sabemos o que é. A primeira vez que se vai definir o que é o agronegócio. Como também dizem os italianos, professor, vocês copiam, ainda copiam errado nosso direito. Ele tem suas razões, porque o direito, nós não sabemos o que é empresa, juridicamente. Nós só definimos o empresário. Então, tem muitas coisas que a gente tem que ter o cuidado em nossa interpretação. Aqui vocês já leram, acrescentou-se
em termos de risco, a variação do preço do produto. Mas não é isso que eu quero saber, que isso aqui vocês já sabem. Isso aqui é uma novidade de 2007. Quem é que criou essa novidade? Projeto de quem? Isso foi, em 2007, projeto pelos produtores de cana no Brasil. Levaram ao Congresso e saiu essa modificação. Mas vamos lá. O que eu quero aqui é que se exige uma comprovação da situação documental, isso aqui é exigido pela legislação, e vem para a parceria. Essa parceria rural, ela inovou ao trazer as possibilidades que as partes contratantes poderão estabelecer uma prefixação de quantidade e volume. E o que o eventual adiantamento no momento da prefixação não descaracteriza o contrato de parceria. Ao final, se faz o ajuste correspondente. Aqui os senhores são doutores. Eu coloquei aqui vários autores. Aqui se tem uma distinção de que é arrendamento. Arrendamento eu não vou tratar, porque arrendamento é aluguel, todo mundo sabe. O que nos interessa nesse momento é ter uma lógica desse contrato de parceria que não pode ser utilizado, como eu botei ali no artigo 18 da 8023, de uma forma de proteger um outro tipo de rendimento. Não pode, não pode, não deve. Se você for procurar na maior parte do Brasil, tem que se olhar efetivamente esta relação contratual, fazer as suas análises à luz da legislação, sob pena de termos problemas com os órgãos de fiscalização do tributo. Só um minutinho. Então, eu venho aqui, meu tempo está passando, e vem o Estatuto da Terra. Professor, eu fui orientado. Ô, Carolina, Desculpa tá falta. interromper. Isso, eu ia dizer que o senhor pode esticar mais um pouquinho, sem problemas, professor. Ah, tá bom. Então, eu estou privilegiado pela minha conterrânea de Santa Maria, que vocês não são de Santa Maria. Então, vamos lá. Aqui é muito importante todos saberem. Eu tenho a lei de liberdade econômica. E, no projeto original da lei de liberdade econômica, tentaram modificar os percentuais que se teria em termos de parceria, que seria 20, até eu tenho por aqui, cede somente a terra, é 20% que o proprietário tem, já cede a terra com benfeitoria. Isto é correto. Isso é políticas públicas no sentido de proteger o hipossuficiente. Está certo. Mas nós estamos trabalhando com direito tributário. Direito tributário, eu falei lá na frente. Eu tenho que ter a tributação do valor auferido. Vamos um exemplo. Eu vou dar esse exemplo que se resume tudo o que eu estou analisando. Eu tenho uma área rural que ela é cobiçada próxima à cidade onde eu moro. 1.000 hectares. Uma terra excepcional. Essa terra não tem nenhuma benfeitorias. Nada, nada não tem. Ela só tem uma cerca e todo mundo passa e olha para ela. Muito bem. Eu vou fazer uma parceria nos termos da lei. E eu vou olhar o Estatuto da Terra, a Lei 4947 de 66 e o decreto. O máximo que está estipulado lá é 20%, que se teria nesta redação. 20%, ótimo.
mas eu não quero 20%. A minha terra é tão boa que eu quero 40%. Faço o contrato e vou lá, tenho a minha receita de acordo com o percentual, uma parceria correta, levei a tributação porque eu recebi, e depois vem o Estatuto da Terra e diz que tu só poderia fazer constar nessa cláusula 20%. Vamos discutir judicialmente, o juiz diz, vamos anular essa cláusula que está aqui. Vamos anular essa cláusula. Isso teria consequência tributária? Nenhuma. Porque o fato gerador para fins do tributo é a disponibilidade econômica e financeira. Eu deixei de cumprir uma regra do direito agrário. E o que é mais interessante, eu estou amparado, de certa forma, pela lei de liberdade econômica que dá garantia entre as partes de ajustarem os seus interesses econômico-financeiros. Então, a gente pode evoluir e muito nas discussões. O que a gente não pode é inventar. O professor Pedro Anselli, ele não diz em sua palestra que estaria errado as disposições que estabelecem os percentuais de 20%, de 40%, de 50%, sei lá. Vamos provocar mais um pouquinho. Eu conheço no Brasil as licitações de imóvel rural da União, que a maioria deles está com acima de 20%. De 20%. Se nós formos olhar no processo de licitação, quem pagou, pagou a mais. Estaria errado? Vamos anular esta cláusula aqui. Ela não tem repercussão de natureza tributária. É um entendimento que esse professor tem. Eu sei que muitos outros autores vão falar aqui durante o simpósio e que isso é uma forma que a gente tem de externar a nossa interpretação. Provavelmente tenha professores ou doutores que vão discordar, mas esse eu não posso deixar a oportunidade de trazer a minha interpretação. Aqui tudo está explicado, que isso aqui eu vou deixar para você. Aqui também é o contrato de comodato. Pelo amor de Deus, ao fazer a criação das holdings, não façam comodatos cedendo para o produtor rural gratuitamente, que nós estamos criando um problema com o fisco. A cessão de imóvel gratuitamente que pertence a uma pessoa jurídica é uma distribuição disfarçada de lucro que nós vamos brigar com o fisco. E ele está correto. Agora, aqui ele não está correto. E passou esse processo no Conselho de Contribuintes. Vou contar aqui uma historinha bem curta para vocês entenderem. Eu tenho um imóvel em Cuiabá que eu não uso. Cedo gratuitamente a um amigo meu para ele morar. O que a lei diz? Constitui rendimento tributário 10% a tipo de presunção. Porque você não cedeu o teu imóvel gratuitamente, você não cobrou o aluguel e cedeu gratuitamente a pessoas não legalmente dependentes. O fisco está certo que tem uma lei. Agora, data vênia. Vamos estender para o imóvel rural. Um pai cedendo para um filho em comodato, o filho não é mais dependente, e eu querer
fazer uma analogia e aplicar a lei de imóvel urbano para a lei de imóvel rural, data vênia. Eu não posso, como um princípio de interpretação de uma lei, utilizar analogia. Está errado. E esse processo passou e criou jurisprudência no CAF. A gente tem que verificar, porque não existe eu pegar uma declaração do DTE, utilizar a analogia, pegar 10% do valor da terra nua e tributar como rendimento. Não existe lei. E eu fiz a analogia. Esse resultado já falamos, todo mundo sabe. A escrituração do livro caixa, ela é feita por produtor, todo mundo já sabe. Esse livro caixa aqui, todo mundo já sabe, que é o limite, como é que é feito. Muito bem. E eu venho para a pessoa jurídica. Tudo que eu falei para a pessoa física é para a pessoa jurídica. Mas, professor, se eu compro um trator e esse trator eu utilizo na atividade rural, na pessoa física você falou que é custo ou despesa de investimento. E na pessoa jurídica, mesma coisa. Só que eu utilizo uma parte contábil, que é a despesa de depreciação, e eu vou lá no LALU e na apuração da contribuição social sobre o lucro líquido e excluo a diferença. Um trator de R$ 1 milhão, a minha taxa de depreciação é de 20% ao ano, eu tenho isso como encargo da depreciação. O 1 milhão menos o 200 mil, eu vou excluir este valor tanto para o imposto de renda como para a contribuição social. Qual é a condição que a lei me diz? Aí vem a tristeza deste professor. Aqui é a tristeza. Tem que ser lucro real. Nós temos no Brasil hoje volta de 35 mil pessoas jurídicas que exploram atividade rural. 35, 33. Essa faixa. Dessas 33, somente 3 mil pessoas jurídicas utilizam os benefícios fiscais da atividade rural. O restante presume lucro com prejuízo fiscal. Essa é tristeza. E vai para a porta lá do Ministério da Fazenda reclamar que há uma exigência de tributo. Ou nós, contadores, advogados, criarmos mecanismo de divulgar a essência dessa tributação e dizer, olha, você tem os mesmos benefícios fiscais que teria numa condição de pessoa física. Ah, não, professor, eu não tenho condições, não tenho essas despesas correspondentes. E o meu limite é inferior a 78 milhões. Aí é questão de opção. Mas tu não pode dizer para ninguém que tu está sendo prejudicado pagando imposto de renda com prejuízo fiscal. Tu deixou de aproveitar. E dentro do nosso contexto, aqui são as regras de tributação, e que isto aqui é muito interessante, que um dia vocês vão fazer este sonho. Isso aqui foi criado pela lei, a Lei 8023, com a regulamentação hoje da lei da Instrução Normativa 1700. Uma pessoa jurídica rural, ela pode exercer exclusivamente atividade rural. Ela pode criar mecanismo de prestar serviço. Ela pode realizar tudo simultaneamente, uma atividade negocial
de comprar adubos e vender adubo. Ela pode também ter uma parcela, uma parte como industrial. Qual é o mecanismo que o legislador concedeu? A segregação contábil. O resultado da atividade rural separadamente dos demais resultados. E aí vem que não é planejamento. Isso foi a lei que concedeu. Eu posso ter prejuízo dentro de um próprio ano e base de cálculo negativa e compensar este prejuízo com resultado positivo de outra atividade. Inclusive, a ECD, a ECF orientam o próprio contribuinte a fazer isso. Como também eu posso ter um resultado positivo da atividade rural e ter prejuízo da atividade comercial ou das demais atividades dentro do próprio ano, ajustar para não ter o lucro tributário. Mas, professor, e quando eu tiver essa compensação no ano seguinte ou no período de apuração seguinte? Aí eu tenho a trava dos 30%. Mas se eu compensar somente resultado negativo da atividade rural com o lucro da atividade rural, sempre eu vou ter a compensação integral. Eu me sinto satisfeito em expor determinado conteúdo e só me resta aqui deixar uma mensagem para esses jovens. Esses jovens que não deixam, primeiro, de fazer uma orientação da própria organização. Produtor rural não é sinônimo de desorganizados. Produtor rural, ele faz um papel de excelência. Eu falo produtor, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, de desafios. De desafios. Investimento que fazem aonde jamais as demais atividades fariam. Criar uma unidade de processamento de semente ou de processamento de algodão no meio da selva. Ele tem que ter incentivo fiscal. Criar uma usina de processamento de energia para a sua manutenção. Não interessa ao setor, os demais setores. Interessa eu ter uma densidade na energia, porque o meu objetivo é uma atividade de empresário. Eu tenho que objetivizar o lucro. E o que agora, para concluir? O PIB do agronegócio, que compõe tudo, foi negativo em 2022. Ele não acompanhou, por várias deficiências, esses resultados. Então, se até 2021 nós tínhamos uma arrecadação, eu tenho os levantamentos de tudo isso, pujante. Em 2023, exercício 2023, período de apuração 2022, amargaram prejuízo. Mas eles ganharam ao longo do tempo. Ganhar faz parte do negócio. Ganhar faz parte do negócio. Agora, o papel é muito importante e deve ser preservado. A minha opinião como professor. Quando se fala que um produtor rural ganha 100 milhões do seu faturamento, também tem que se perguntar para o produtor rural qual é o custo que ele tem, 101, 102, 110. Não se vislumbra o fato do só ganhar. E quais são esses produtores que têm o benefício financeiro? São os médios, os pequenos, os grandes. Pessoal que dá um dado estatístico para o senhor no Brasil. 30% dos produtores rurais no Brasil
eles estão com faturamento garantido e o financeiro para comprar os produtos e insumos no ano que vem, 2024 e 2025. 40% desses produtores, eles estão fechando a conta com um subsídio financeiro do Estado. E os outros 30% com uma dificuldade enorme de você fechar esta conta pela desorganização, pelos costumes, não mexe nisso, que meu avô sempre disse que não é para escriturar isso aí. Cultura. Tá? E o que é mais importante, bem baixinho, talvez um dia as autoridades públicas vão escutar, o agronegócio evoluiu em todos os sentidos, menos a garantia, a segurança jurídica. Eu faço uma legislação e digo assim, saiu a lei. 3 anos depois eu regulamento a lei, eu digo que a ponte caiu, eu não posso mais voltar. Porque a minha interpretação que eu tive que dar não tinha a manifestação do Estado. Ele só fez isso 2 anos depois. Aí vai receber a autuação. Então, são reflexões que a gente tem que desenhar e trazer a todos. Olha, a tributação necessita se aperfeiçoar ao nível do aperfeiçoamento da tecnologia utilizada no agronegócio. Muito obrigado. Era isso que eu queria falar para os senhores. Muito bem, professor. Prazer conhecer você, falar com você aqui nessa videoconferência, nessa live. Enfim, ficamos muito felizes e honrados com a sua presença nesse evento. Engrandeceu muito. Muitos elogios aqui a respeito da sua palestra, professor. Muitos elogios. Doutor Pedro, parabéns. O Lauro Jorge Prado colocou também. É prazeroso assistir uma aula de riqueza e conhecimento. O pessoal da Contab. O Lauro aqui também. O Hamilton também, agradecido pela oportunidade. A Miriam colocando excelente explanação do doutor. A outra aqui, a Miriam colocou parabéns pelo evento. E o que mais? Parabéns aos organizadores também. Muito relevantes as palestras de hoje. Aqui mandaram aqui uma assim, professor. Muito boa palestra do professor Pedro e dos demais. A Lucimara também colocou parabéns aos organizadores. Excelente palestra. A Sirlene colocando aqui também. Poxa vida, professor, então aqui a prova é viva. Tem gente aqui que não está mentindo, né? Então, parabéns aí pela apresentação. A gente aqui da Contabilista Play, da Farmconte, fica muito honrado de receber você aqui. Eu me esqueci de falar um detalhe. Nós estamos fazendo um evento de nível nacional de holding. Eu vou ministrar 3 dias de eventos. Esses eventos é pela OAB, da Escola de Advocacia do Rio Grande do Sul, e esse evento vai ser repetido também no ano que vem pela Escola de Magistratura do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito, aqueles que tiverem a oportunidade de estar presente aí, escutando o direito societário, o direito tributário e a contabilidade presente. É muito interessante. Onde que o pessoal consegue mais informações sobre esse treinamento aí, professor? Na OAB do Rio Grande do Sul. OAB-RS, gente. OAB-RS. Eu acho que é uma exposição aí de 6 horas, que é onde passa a ser muito relevante para que vocês, ao falarem em holding, espera aí só um minutinho, tem um aspecto que eu tenho que observar. Aí eu montei uns desenhos que fica muito fácil de gravar. Eu só queria agradecer vocês. Imagina. Aqui a gente que agradece, né, Carol?
É uma honra, professor. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. A Contabilista Play e a Farmecon te agradecem muito. Os comentários aqui já dizem, né, o quão excelente foi a sua explanação. E a gente só tem a agradecer e dizer que as nossas portas estão sempre abertas para o senhor. Pena que o tempo é curto, porque o conhecimento é vasto. Eu só vou cobrar de brincadeira o Gabriel, que eu estou indo para Ribeirão Preto, para a USP. E o chopp é por conta dele. Esse chopp é por minha conta, deixa comigo, a gente vai tomar um par de chopp, viu? E Vamos aqui ir em para Santa a USP. Maria, por minha conta, professor. Aí, ó. Muito obrigado. Não sei se tem alguma coisa, mas eu fiquei muito satisfeito também. Tá bom? Professor, mais algumas considerações finais aqui. Deixa eu falar para uma coisa muito importante. Gente, a gente tem que valorizar esses monstros sagrados aqui da contabilidade, do direito tributário. Você vê que eu estudo, eu falo assim, nossa, gente, eu tenho muita coisa para estudar ainda. Hoje mesmo eu aprendi mais uma coisa aqui. Aquela que você falou, professor, do comodato ali, daquela questão da analogia, realmente eu concordo com o professor que a lei, nesse caso, não é permitido fazer uma analogia, e um dos argumentos jurídicos que teríamos contra o fisco, contra a Receita Federal, seria esse, que não é possível fazer essa analogia, né? E com toda certeza eu falei, rapaz, eu não tinha notado isso, essa questão é muito importante. E você vê como são pequenos detalhes, assim, às vezes você vai analisando a palestra, vai visualizando, vai ficando atento aos detalhes, de repente aquilo ali serve para você, né? E tem gente que às vezes passa batido e não vê a importância que tem cada conhecimento, cada linha de conhecimento que o senhor colocou aqui. E assim, né, o tempo poderíamos ficar aqui a noite inteira aprendendo muita coisa boa, sabe? Então, professor, eu fico muito feliz, fico até emocionado então de ver assim tanto conhecimento presente aqui conosco. E eu só tenho a agradecer junto com a nossa equipe aqui, com a Caroline, a Mari Moreira também, prestigiando, fazendo a nossa mediação. Mário, até passo as palavras para você também, fazer as considerações finais aí do professor. Nossa, eu também estou aqui boquiaberta, né? Porque, igual você falou, a gente sempre tem um pouco mais para aprender. Eu costumo fazer uma analogia, professor, que só existem duas pessoas no mundo que plantam as sementes, garantia nenhuma do que vai virar, se vai chover, se você vai colher, né? A primeira é o produtor rural. E a segunda são os nossos pais, né? Quando a gente nasce, eles não têm garantia nenhuma do que a gente vai ser, né? Do nosso futuro. Mas são as duas pessoas que mais apostam na gente, né? O produtor rural, ele aposta na terra e os nossos pais, eles apostam na gente. E isso que o Gabriel, através do canal dele, a Carol representando aqui o FarmCon, o senhor representando todo esse conhecimento, né? Eu acho que é isso que a gente faz, a gente planta sementes, né? Então a gente está contribuindo aí para um futuro melhor, né? Para profissionais melhores, para o que vem depois. Então é só agradecer mesmo a oportunidade de estar participando aqui na mediação desse evento incrível. Agradecer ao senhor pela presença, por tanto conhecimento. O pessoal está pedindo mais tempo, está parabenizando pelo conteúdo aqui sem parar no chat. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Então, essas são a vida. E não esqueçam da minha manifestação. Parabenização, educação e segmento que eu coloquei aqui. Se vocês estão plantando essa semente, eu fiz isso em 1990. Talvez o primeiro manual de tributo da atividade rural do Brasil, pela Atlas. Será que eu enxerguei o que hoje nós estamos vivendo? Vocês estão enxergando?
o futuro com essa educação fiscal e provoque o governo para a criação do Código do Contribuinte. Provoque o governo. Pegue a pastinha, vai lá no Congresso, Código do Contribuinte, facilitando sobremaneira a essa aprendizagem que é necessária para que você leve a todos. O Código do Contribuinte, insistir que saia o direito, o Código Comercial com o livro do agronegócio. Então, você tem que fazer tudo isso. Não esperem que alguém se lembre, se reúnam com os órgãos da Confederação Nacional da Agricultura e saia atrás disso, que isso aí é muito interessante, isso é perene, isso é para o futuro, não é política. Deixa de lado. Isto é o que nós desejamos fazer. Muito obrigado. Olha, a Conab está presente? Não, Contab. A Conab também, os pequenos produtores, o comércio do produto valor justo, milhões de coisas que nós temos que fazer. E vocês são pioneiros, batalhadores, e aqui eu botei educação e tem que ter o segmento, envolvimento das pessoas, uma riqueza da contribuição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. E até a próxima. Até amanhã, pessoal, com mais uma palestra, hein? Amanhã às 19 horas. Grande palestra aí, não percam, tá? Até mais. Obrigado, professor.